Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV e eu quero falar dessa novidade aqui da Panini, parece até jabá, né? É a Epic Collection do Excalibur, material de 496 páginas ao custo nada barato de R$177, ou seja, não é jabá para Panini porque esse material é caro e eu já vou logo avisando, não é para leitor de primeira viagem, é para quem realmente gosta do título, gosta desses personagens, que é o meu caso. Não recomendo para quem quer conhecer. E se você quer conhecer outros personagens ligados aos X-Men deste período, já vá sabendo que ele tem um tom muito diferente. Então talvez as pessoas vão achando que é uma coisa, né, e vão encontrar outra, porque os X-Men desse período, né, se você leu as edições definitivas, eles passam por um período muito dramático, de debandada, de personagens meio não estabelecidos como grupo, e o Excalibur vem no contraponto, né, trazendo mais leveza, trazendo um visual mais tradicional de super-heróis, né, com líder, com uma bandeira de um país, com um herói poderoso, de humor, a dramática, enfim, né, esse padrão. Mas o Excalibur, mesmo vindo um pouco diferente dos X-Men, ele surpreende e agrada. Mas, obviamente, quem leu esses gibis, né, nos anos 80, ou no começo dos anos 90, tem um carinho muito grande, que é o meu caso, né? Eu confesso que o criador desse visual do Capitão Bretanha, o Alan Davis, desenhista e também roteirista, não é roteirista da série toda, não foi o criador dos roteiros do Capitão Bretanha, mas ele é o criador do visual do personagem, mas também fez às vezes escritor, e eu gosto muito dele. Ele está no meu top 5 de desenhista de todos os tempos. Como roteirista só ok, né? Acho que o melhor trabalho dele como roteirista é Liga da Justiça, O Prego, mas aqui no Excalibur às vezes ele só tá ok. Então, só para dizer o que tem dentro desse material, né? São Capitão Bretanha número 1 e 2, Excalibur do 1 ao 11, uma especial edição do Mojo, e material de Marvel Comics Presents 31 e 38, e Mighty World of Marvel 7, 14 e 15. No final do vídeo, eu vou passar pelas páginas dessa edição, para vocês tentarem, né, ver se vale a pena, principalmente porque a Panini já publicou um pouco desse material do Excalibur, então vocês têm curiosidade o que ele tem de diferente. Então vou ajudar vocês mostrando internamente. Mas agora eu vou falar sobre contexto, por que eu gosto dessa série, por que vale a pena, e eu quero falar de curiosidades sobre as formas de publicação, tanto aqui como lá fora, né? Eu tenho muito material do Excalibur para mostrar para vocês. Então só para vocês terem uma noção, né, não é ostentação, a quantidade de material nacional do Excalibur, né, Capitão Bretanha, junto com o Epic Collection. É isso aqui, em comparação com o material gringo que eu tenho, que é isso aqui, 4 vezes mais. Então não dá para falar de Excalibur sem falar de Capitão Bretanha. Se já é pouco publicado o material do Excalibur, do Capitão Bretanha, mais ainda. Mas eu vou dar um panorama geral para ajudar vocês a correrem atrás, ou até mesmo pedir para a Panini, porque todo esse material já tem arquivo digital, já foi publicado de alguma forma lá na gringa. Então precisamos só de boa vontade da Panini. Quem sabe, com as boas vendas aí da Epic Collection, de repente a Panini se anima. Então vamos lá, Capitão Bretanha foi criado em 1976 por ninguém menos do que o roteirista Chris Claremont. Olha só, o grande autor dos X-Men criou o Capitão Bretanha. Pouca gente sabia ou tinha esquecido. Eu mesmo achava que o desenhista que criou junto com ele, o Herbie Trimpe, tinha escrito, mas na verdade foi parceria com Chris Claremont. Então tudo faz sentido, essa ligação umbilical entre o Excalibur e o Capitão Bretanha. Capitão Bretanha, nesse visual clássico aqui, com esse símbolo heráldico, né, de brasão, de reis da Inglaterra, com esse colar aqui e esse cetro. Foi uma tentativa da Marvel de aproximar os personagens americanos, né, em outros povos. Eles tentaram fazer isso com o Canadá e também aí com a Inglaterra. A Inglaterra tinha a divisão, né, da Marvel, a Marvel UK, que era apenas uma distribuidora. Porém, ela publicava gibis de heróis Marvel de forma de antologia, e às vezes precisava um chamariz, colocava personagens, esse personagem britânico, o Capitão Bretanha, que tivera histórias originalmente publicadas nos Estados Unidos, e depois de um certo tempo começou a ter histórias originais na Inglaterra. Mas vamos lá, né? O Chris Claremont criou o personagem, aquela origem classicona, né? Era um jovem estudante de ciências que sofreu um acidente de moto, aí ele cai lá no barranco, aí aparece o Merlin, né? Das lendas arturianas, né? Merlin, Excalibur, tem tudo a ver. E aí ele oferece pro jovem, já estava tendo uma invasão lá no centro de pesquisa dele, então para salvar as pessoas ele ofereceu ali duas opções, um colar, né? Que é esse aqui que ele tá, ou uma espada, né? E ele falava, não sou guerreiro, sou estudante, quero
o colar, e o colar aparece o seu traje e lhe confere poderes, né? E depois de certo tempo, ele ganha também um cetro, né? E esse visual, né, é o clássico do personagem, ficou assim da sua origem de 76, o ano que eu nasci, até 1981, né, quando entra o Alan Davis. Mas chego lá. E aí essas histórias começaram a ser publicadas e produzidas nos Estados Unidos, e depois algumas histórias publicadas e também produzidas lá na Inglaterra, inclusive algumas histórias com o Cavaleiro Negro, com histórias próprias de roteiristas locais, né. Fizeram um sucessinho, porque ficavam dentro daquelas antologias, e aí essas histórias começaram a ter pouco público, que eram originalmente coloridas, e começaram a ser preto e branco, para ver que as vendas não estavam se justificando. E o formato lá era um pouco diferente, eram histórias semanais nessas antologias, de 8 páginas, enquanto as dos Estados Unidos eram 32. Enfim, com muitos altos e baixos, até que em 1981 teve uma verbinha melhor, a divisão da Marvel UK começou a querer inovar, e aí decidiram fazer com o desenhista Alan Davis a reformulação do Capitão Bretanha para esse visual clássico, que é um dos uniformes mais bonitos de todos os tempos, para mim, e faz com que Alan Davis, como concept designer e desenhista, né, a sua narrativa também é muito boa, está no meu top 5 de artistas de todos os tempos. Eu o conheci na CCXP, levei vários materiais para ele autografar, o conheci com muita honra, me tratou super bem, apesar do pessoal falar que é mal-humorado, eu discordo totalmente. Ele, para mim, é um dos grandes que está vivo até hoje. Enfim, dito isso, né, ele era só o desenhista, a princípio, e ele criou ali o visual, e os conceitos começaram a mudar a partir com um novo roteirista, que era o David Thorpe, que na verdade nem era roteirista, né, trabalhava na Marvel, mas não era roteirista, e acabou encabeçando esse reinício, né, essa reformulação do Capitão Bretanha. Mas logo em seguida, né, contrataram um jovem roteirista, nada mais, ninguém menos do que Alan Moore, que aí introduziu vários conceitos, né, de multiverso, o Omniverso, a tropa dos Capitães Bretanha, ao Pauluna Saturnine, para alguns, Sartir em outras versões, né, o multiverso como um todo, o Mad Jaspers, a irmã dele, a Psylocke, o seu irmão, o Brian Braddock é o herói, né? O jovem estudante é Brian Braddock. O seu irmão é o James Braddock, que também tinha poderes de alterar a realidade. Então são histórias que foram publicadas aqui neste encadernado, né? Isso aqui é só o trechinho do Alan Moore. Principalmente a questão do multiverso, a Megan, né? A sua personagem, que a gente conhece aqui do Excalibur, essa loira transmorfa, também surge aqui, mas ela é um visual meio demoníaco. O Alan Moore já tira um personagem sidekick de cena, que era o Jaff. Jaff é um duende descartável, lá na primeira edição ele já mata o personagem. E o principal vilão é esse robô aqui, o Fúria, né? Essa cara roxa aqui atrás, que a história é bem dramática, tem morte, né? Pra quem não gosta de herói que mata, o Brian Braddock mata, né? Enfim. Então, sem contar spoilers, né? Essa história é bem clássica. É uma das poucas histórias do Capitão Bretanha que foi publicada aqui no Brasil. Ela é emblemática justamente porque mostra o uniforme novo, porém não é o começo. O começo é do David Thorpe. Então, após o Alan Moore sair da revista, ela passou para Jamie Delano, né? Que foi indicado por ele. O pessoal conhece ele aí das histórias da Vertigo, mas ele começou trabalhando aqui no Capitão Bretanha da Marvel UK, e teve só uma história do Steve Craddock, né, que ele traz de volta a Megan, só que aqui nessas histórias, né, enquanto o Alan Moore trabalhava o conceito multiversal, de realidades alternativas, aqui, ainda sob o desenho do Alan Davis, Jamie Delano trabalha melhor a personalidade, o amadurecimento em tese do Brian Braddock como herói, trabalha um pouco melhor alguns traumas da Elizabeth Braddock, e a Megan, né, deixa de ser aquele serzinho todo com visual meio esquisito, parecendo um demôniozinho. Aqui, ó. Aqui é a Megan original. A partir de certa história, ela dá uma reformulada e ela passa a ter esse visual todo esplendoroso, porque ela é uma transmorfa sensitiva, onde ela emula o visual de quem ela está próxima. Então ela assume esse visual porque está próxima do Capitão Bretanha, né? O Brian Braddock, esses personagens que viriam a ser do Excalibur, mas aqui no começo a gente gostou desse romancezinho, mas hoje a gente acha esquisito pra caramba, porque a mentalidade da Megan é de uma criança, né? Então não era muito adequado um homem adulto se relacionar com uma criança totalmente sugestionável. Mas isso é de certa forma até abordado depois nas revistas do Excalibur, mas não de forma contundente como seria no mundo real. Mas enfim, é aqui, e essas histórias aqui são inéditas no Brasil, né? Nunca foram publicadas, e elas que trabalham, né, todos os conceitos que depois viria
ser aproveitados no Excalibur. Aí o Alan Davis, né, ele sai da série porque ele começa a trabalhar em revistas da DC, ele vai lá trabalhar na revista dos Batman, os Outsiders, depois faz Batman ano 2, né, fazendo uma dobradinha com o Todd McFarlane. E aí a revista se encerra sem um final muito abrupto, né, deixando em aberto para a continuação. Então esse desenhista Alan Davis, ele é o ponto de contato ali com o Chris Claremont, que criou o personagem, estava brilhantemente trabalhando nos X-Men sozinho, né, sem o John Byrne, mas obviamente, né, ele tinha curiosidade de ler as histórias do Capitão Britânia, vendo o que fizeram com o seu personagem, né? Inclusive o próprio Alan Davis, em algumas vezes ele também escrevia o roteiro, né? Ele era desenhista, criou o conceito visual, mas ele também escrevia quando eventualmente no interregno entre um escritor e outro. E óbvio, né? Ele também era britânico, assim como Chris Claremont. Poucas pessoas sabem disso ou esquecem, né, que ele é britânico, então são conterrâneos, tinham afinidade, e o Claremont estava escrevendo ali os X-Men, os Novos Mutantes, né, porque ele gostava de ter controle dos spin-offs da série dos X-Men, e exceto o X-Factor, que ele passou para Louise Simonson, só que acho que não deve ter gostado muito do resultado, então ele se aproximou ali do Alan Davis, pensando nas possibilidades desses conceitos, né, principalmente os conceitos criados pelo Alan Moore, que não era pouca coisa, né, o multiverso, né, a nossa Terra é a 616, diversas realidades alternativas, o próprio Merlin, o próprio conceito ali das tropas do Capitão Bretanha e passagens dramáticas. Aí eles resolveram fazer essa parceria justamente no Excalibur. Lembrando, antes de chegar aí, eu preciso voltar um pouquinho atrás. A Marvel, né, trabalhava com esse personagem na Inglaterra. Quando houve essa reformulação do Alan Davis, acho que houve uma falta de comunicação ali com a Marvel americana, então o personagem apareceu no Torneio de Campeões, né, com visual clássico, onde era um combate de heróis de várias nacionalidades, inclusive o Capitão Bretanha, ironicamente, confrontou a Shamrock, né, personagem da Irlanda do Norte, onde as questões políticas ali ficaram meio subentendidas. Enfim, e também ele apareceu antes, né, muito tempo antes, no Marvel Team Up do Homem-Aranha, que é onde todo mundo aqui no Brasil conhece, né, desenhado pelo John Byrne, e depois, né, ele, como eu falei, veio aparecer no Torneio de Campeões, quando justamente ele já tinha mudado esse uniforme. E aí tem uma historinha do Capitão América, que olha a coincidência, Paul Neary, né, era um editor ali da Marvel UK, trabalhou ali com Alan Davis e a galera, e ele foi contratado pela Marvel americana para ser editor e também desenhar. E ele fez essas histórias aqui do Capitão América desenhando. E ele apresentou, né, o Capitão Britânia com esse visual do Alan Davis. Ele emula muito bem essa arte. Essas histórias foram publicadas aqui no formatinho do Capitão América. Eu vou mostrar as capas aí para vocês. E eu fiquei muito impressionado com esse visual do Capitão Britânia. Eu gostava de, né, emular desenhistas. Esse uniforme me impactou bastante. E é um material que nunca foi republicado no Brasil, mas ele consta aqui num Omnibus. Mas, enfim, é a primeira vez que o Capitão Britânia ele é introduzido com esse uniforme novo, justamente por um conterrâneo britânico, o Paul Neary. Então ele já estava introduzido no universo Marvel, e aos poucos, nas aventuras dos X-Men, aconteceram em dois momentos. A Psylocke, né, ela foi introduzida ali no Novos Mutantes Anual número 2, saiu aqui numa edição especial da Marvel, né, na Editora Abril, onde ela praticamente quase que fez parte ali da equipe, ela se envolve com o Doug Ramsey, e nas histórias do Jamie Delano, ela tinha perdido os olhos, né, ela foi atacada por um inimigo e perdeu os olhos, e aí ela recupera os olhos como dada pelo Mojo, né, sem saber as razões pelo qual esse vilão deu os olhos novos para ela. E aí, o Capitão Britânia aparece ali rapidamente para pegar a sua irmã no final da história, e aí tem uma história posterior que é Uncanny X-Men Anual número 11, essa sim era inédita no Brasil na época, onde os X-Men interagem com o Capitão Britânia, os X-Men, né, o Noturno já conhecia o Capitão Britânia por conta dessa história desse anual. E nós, leitores brasileiros, não lemos esse anual, não sei porque que Abril pulou, né, só publicou o anual dos Novos Mutantes, não publicou o anual dos X-Men, então nós ficamos meio vendidos quando fomos ler a história de estreia do Excalibur, porque achavam que esses heróis não se conheciam. Mas enfim, a Panini já consertou isso com as edições definitivas, na saga, ela já foi republicada agora, então essa correção histórica foi feita. E aí, a partir desses dois anuais, né, os personagens entraram definitivamente ali no run mutante. Lembrando, né, a Psylocke era declaradamente uma mutante, porque diferente, né, da sua origem, do Capitão Britânia vermelhinho com dourado que ele ganhou, os poderes, o uniforme, na fase, né, do Alan Moore, Jamie Delano, demonstra que o pai dele era de um mundo paralelo, né, do Waterworld,
e veio para nossa realidade e casou com uma humana e teve 3 filhos, né? O Jamie, o Brian e a Betsy. Então eles todos são mutantes. Só que o Brian, ele acha que o poder dele é do uniforme, mas em algum momento é explicado que o uniforme dele amplifica os seus poderes. Mas por vezes não menciona isso, então às vezes a pessoa pensa que todo o poder dele vem do uniforme, enquanto a Betsy, a Psylocke, é declaradamente uma mutante. Mas se você for para pensar, ele também é mutante. Então por muito tempo a gente achava que o Excalibur não era um título mutante puro, era um misto, quando na verdade ele realmente é um título mutante. Então o Excalibur é uma equipe mutante, por mais que as pessoas não observassem isso na época, por conta de não terem lido as histórias pregressas do Capitão Bretanha, mais ainda o leitor brasileiro. Dito isso, né, houve essa estreia dos personagens apresentados ao público dos X-Men, e os X-Men ladeira abaixo, né? Os X-Men passavam por uma fase de muita ousadia do Cliff Claremont, né? Onde eles deixaram de ser uma equipe tradicional colorida, com nave, com base, onde eles viraram os renegados escondidos pelo mundo, sendo caçados por seus inimigos, onde a temática preconceito racial era tônica, né? Eles eram realmente párias da sociedade. E aí, passava após a saga A Saga de Mutantes, aonde, primeiramente, antes a Fênix, né, saiu em busca das suas origens, abandonou a equipe, e o Noturno e a Shadowcat, a Kitty Pryde, eles foram feridos numa batalha, em algumas batalhas durante o Massacre de Mutantes, então eles ficaram em stand-by, enquanto nas histórias posteriores os X-Men foram confrontar um vilão, não lembro o nome da saga, contra o adversário, e aí eles são dados como mortos, e os dois ficam de luto, então eles vão passar uma temporada na Ilha Muir. Tudo isso é contado aqui nessa graphic novel, né, de origem do Excalibur, aonde se cruzam aí com o Capitão Bretanha e a Meggan, e tem que lutar contra a Technet e alguns inimigos. Eles se juntam, né? Os 3 X-Men junto com Noturno, Kitty Pryde e o retorno da Fênix 2, a Raquel Summers, junto com os já citados aí, Capitão Bretanha e Meggan. E eles acabam se juntando, tornando a equipe britânica dos mutantes, né? Então, só que eles tinham um tom leve. As histórias britânicas, elas tinham algum tom de humor, mas no sentido de que, né, os personagens mesmo estavam tomando chá com pessoas comuns e eles são invadidos, a casa invadida por alienígenas, e aquela situação absurda, os heróis tratavam com humor, né? Um humor meio cínico, britânico, mas era algo diferentão do drama puro e simples dos X-Men, ainda mais naquela fase. Em contrapartida da DC, a Liga da Justiça, né, a revista mais popular de equipes da DC, passava por um forte momento de humor, né? A Liga Internacional, a Liga América, a Liga Europa, só que ali o humor era mais rasgado, né? Enquanto do Excalibur era um humor mais visual, de expressão, de situação deles convivendo, né, na mesma base que eles passaram a viver aqui nessas histórias, o Capitão Bretanha e a Meggan no farol, no litoral da Inglaterra, e ali vive a base, acaba sendo a base de operações dele. Eles não têm uma base tecnológica, não tem veículos, não tem avião, mas eles vivem nessa torre de farol, que tem poucos quartos, só tem um banheiro, então eles têm que conviver com uma Kitty Pryde totalmente mal-humorada, contrastando com o Capitão Bretanha, que deixa de ser, né, aqui ele já tinha deixado de ser um herói convicto, né, um herói modelo, e aos poucos ele vai mudando, e aqui se consolida como ele vira não o líder da equipe, ele vira o forte bobalhão, né? Toda equipe tem um grandão ingênuo, bobo, inseguro, né? Ele é retratado com bastante segurança, e esse contraste com a personalidade da Kitty Pryde, mais decidida, mais temporona, acaba rendendo alguns momentos de humor, ao mesmo tempo que tinha muita ação fantástica, fantasiosa. Mas isso garantia algumas risadas, mas não com o mesmo humor rasgado ali da Liga da Justiça. E óbvio, né, em contrapartida, né, os X-Men, naquele drama todo, então ele era um contraponto bem bacana. E vou falar das cores aqui. O processo de colorização lá na Inglaterra era diferente. Tinha algumas situações, algumas edições, uma colorização que parecia guache, Ecoline, mas não era, porque senão a impressão não ia ficar boa. Mas tinha uns degradês que na época não tinha. Tudo era da Marvel americana, era cor chapada, e aqui tinha uns tons sobre tons, né? Antes da colorização para o computador, e eles conseguiram reproduzir nessa edição de graphic novel. Logo em seguida, né, isso era no ano de 88, estreou a revista mensal, onde essa colorização passou a ser chapada, sendo uma revista padrão americana. Então isso é muito importante, e é legal, né, a gente ver aqui na Epic Collection essa graphic novel e essas cores sendo reproduzidas. Só que eu achei que as cores aqui estavam um pouquinho fracas nessa edição da Panini. Na edição anterior não estava tão fraca, e na graphic novel do Brasil também não. Mas enfim. E aí, o Excalibur virou um sucesso, virou um pontinho isolado ali do universo Marvel. Porém, ainda pegando a questão do humor,
Como eles passeavam pelo multiverso, eles encontravam versões de outros heróis, Quarteto Fantástico, Galactus, Vingadores, mas como eram versões alternativas, não era canônico, eles podiam brincar sem precisar interligar, sem precisar ligar para os roteiristas para combinar consequências, né? Quando na verdade não tinha, acabava a história, era a realidade alternativa, não tinha consequência. E aí que tem uma grande coisa que eu preciso confessar para vocês. Chris Claremont, né, ele falava que ele adaptava os seus roteiros para cada desenhista, mas eu acho que isso não era verdade. Eu acho que como o Claremont estava ali trabalhando sobrecarregado, ele passava para o Alan Davis no método Marvel. Alan Davis criava a história e depois ele escrevia os diálogos, mas isso é uma suposição minha. Porque quando ele trabalha com outros desenhistas, inclusive tem aqui, vocês vão perceber, né, tem Marshall Roger, Eric Larsen, Ron Lim, você percebe a diferença porque tem muito humor gráfico, humor de expressão que o Alan Davis empregava. Então ele que ditava com a arte o tipo de humor. E depois, como eu falei, eu acho que ele escrevia os textos depois. Só dessa forma eu poderia entender que existe uma distância tão grande ali de tons nas histórias, né? Mas enfim, isso é uma suposição minha. E a história, depois... Aqui tem bastante coisas essas, eu vou comentar uma por uma. Só que o Alan Davis, ele sai da revista, ele atrasa, então tem outros desenhistas, e aí ele fica um bom tempo fora, e a revista acaba virando um puxadinho das outras revistas X, né? A gente entra no ano 91, onde tem X-Men 1, aí tem X-Force, X-Factor, todo mundo muito green and grit, né? Muito nervoso, muito rangendo dentes. Então os X-Men, até o Scott Lobdell que escrevia, até que na edição 42 o Alan Davis volta, não somente desenhando, ele assume os roteiros. Só que parece que desde a última edição que ele desenhou, e essa que ele assumiu os roteiros, não passou nenhum tempo. Ele praticamente ignora tudo e a revista volta ao mesmo tom. Nem sentimos falta do Chris Claremont, né? Então, a revista foi longeva, tiveram várias encarnações, ela é foi uma revista popular, mas como a publicação foi errática pela Abril aqui no Brasil, né? E a Panini republicou pouco dela, não tem muitos fãs, não existe muita memória do Excalibur. Então eu acho um grande acerto da Panini republicar esse material, mas eu gostaria que tivesse numa Epic Collection só do Excalibur para manter a numeração. Lá nos Estados Unidos já está na edição número 9, e se tivesse uma numeração própria aqui no Brasil, eu gostaria que fosse publicado, né? As 9 edições, com um espaço bem grande, né? Porque não é uma revista barata. Mas vamos falar aqui das publicações no Brasil, né? Vamos falar, depois eu passo para as edições gringas, vamos começar no passado, né? 88 lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil em 91 com uma Graphic Globe exatamente igual essa aqui, essa edição gringa, que foi um grande choque para mim, né? Porque isso aqui é uma das passagens mais curiosas do mercado editorial brasileiro, porque a editora Abril, ela tinha um monopólio de publicações na Marvel e DC, assim como a Panini tem hoje, porém o licenciante da época em algum momento decidiu que ela não tinha o monopólio, ela tinha apenas a prioridade. Então aquilo que ela eventualmente não quisesse publicar seria oferecido para outras editoras. E a editora Globo quis entrar no mercado de quadrinhos de super-herói novamente, né? Já tinha, quando era RGE, tinha publicado Homem-Aranha e outras revistas, e ela saiu desse nicho e voltou recrutando um ex-editor da Abril, que era o Leandro Luiz de Delmanto, e ele foi com tudo publicar Excalibur, e ele lançou essa graphic novel, que além dessa qualidade maravilhosa, essa arte, roteiro incríveis, ele apresenta os personagens pelo menos um ano antes das histórias dos X-Men no Brasil. Então aqui tem um texto de introdução com muito spoiler, e isso foi um choque pra galera, lendo os spoilers. A Abril ficou putaça, né, porque você ia saber todo o desfecho do massacre de mutantes, tudo, antes deles acontecerem no Brasil, personagens que estrearam na revista, então eles estavam furando aí o olho da Abril. Porém, a Globo publicou nesse formatinho, e eu acho esse formatinho lindo, maravilhoso. Lógico, hoje eu prefiro o formato americano, mas essa capa azul aqui chamou a atenção. E essas revistas eram caras, viu? Mesmo formato da Abril, mas eram caras, e eu consegui, né? Algumas capas com Excalibur, né? Porque era a revista Mix, e outras com outros personagens, como o Novos Guerreiros, o Motoqueiro Fantasma, mais Excalibur aqui na capa, os Guardiões da Galáxia de Valentino, e a partir daqui começaram a ser revista em lombada quadrado, mais caras, Guardiões da Galáxia, e a última edição 7, com o Excalibur aqui, que justamente equipara a edição 7 do Excalibur, né? Então foi muito prematuro o fim das edições, ou seja, a edição número 7 da Americana. E aí voltou para Abril, no ano de 93, a Abril conseguiu de volta, meio que por birra, ela voltou a publicar desde a edição número 1 na revista do Wolverine,
mas não republicou a graphic novel, né? E aí ela foi publicando espalhada, eventualmente parando e voltando, histórias não desenhadas pela Alan Davis ela pulava, e eu lembro que teve uns encadenadinhos aí da fase que o Alan Davis escrevia e desenhava, mas teve mais de um retorno do Alan Davis, se eu não me engano. Mas sempre muito errático, né? A gente nunca teve o gibi todo na íntegra, nem na Abril, muito menos na Panini. Então, mas eu acho muito difícil publicar tudo isso hoje. Lá nos Estados Unidos teve até Omnibus, da fase toda aí do começo do volume 1, depois teve da fase do Warren Ellis, segue firme e forte, mas a gente não tem toda essa oferta, e eu também acredito que não tenha demanda aí pro Excalibur aqui no Brasil, mas eu faço a minha parte. Então, dito isso, né, essas publicações, primeiro a Graphic Novel, depois a Marvel Force, né, a revista da Globo que eu amo de paixão, sempre fiz questão de completar essa coleção na época, e depois a revista de Wolverine tem que ficar caçando aí no mix do Wolverine. E aí, no Brasil, foi isso. E aqui, também, né, por conta desse sucesso aí do Excalibur, em algum momento no Brasil foi publicado o Capitão Bretanha, lá no começo dos anos 2000 pela Pandora, também de maneira errática, começou em fascículo, depois parou, depois voltou no encadernado, é uma zona. Só que em 2015, eu acho, foi publicado aqui pela Panini a fase só do Alan Moore, não tem a anterior do David Thorpe, nem a posterior do Jamie Delano. E Excalibur publicaram esses 4 encadernados aqui, tentando fazer aí o que a Epic Collection faz, né? Não foi longe, né? Só essas 4 edições, foi até a edição número 28, né? Teve mais de uma centena de números do Excalibur, e aqui só até a 28, então muito pouco no Brasil. E ela estava exatamente emulando uma coleção americana, e aí eu preciso mostrar a diferença, né? Só para mostrar, né? Aqui a edição gringa e nacional do Capitão Bretanha é exatamente a mesma coisa, mas não sei porque a Panini mudou a capa, né? Eu fui uma das primeiras edições americanas que eu consegui encadenado, porque eu ouvia falar muito bem dessa história, e eu fiz um chupa Pandora na época, porque a Pandora deu muito problema para publicar esse material. E vamos lá, né? Esses encadernados da Panini, acho que 2015, se eu não me engano. Só que olha que curioso, né? Preciso mostrar para vocês. Da mesma forma, né, que foi publicado o encadernado, o Graphic Novel e as mensais. Aqui também, o gringo, né? Eu tenho até um selinho aqui, que essa aqui tá autografado pelo Alan Davis, no mesmo formato de páginas. Só que ela vai até a edição número 5, aquela acabou na 28, essa aqui, se não me engano, é a número, acaba na 34, né? Vai além do Alan Davis, então com outros autores. E aí, tem uma continuação, aqui é Excalibur Classic, e aqui a partir dessa edição tem a numeração 1, 2 e 3, que é Excalibur Visionaires Alan Davis, que ele volta na 42 escrevendo e desenhando, então são 3 encadenados com ele fazendo as duas coisas. Aqui no Brasil, nem cheiro disso. Então, quem é colecionador sofre, inclusive os gringos, né, não tiveram esse material na íntegra nesse formato TPB. E aí depois, como eu disse, saíram os formatos Omnibus, que compilaram a fase toda, mas eu não tenho como dar certeza, porque eu não tenho Omnibus, que eu não resolvi não ir atrás disso, que é um material muito caro, né? E aí, vamos falar das edições sobre o Capitão Bretanha, né? Lá nos Estados Unidos, para mostrar ali a junção do Capitão Bretanha com Excalibur, assim como os fãs brasileiros que não liam as edições gringas, os americanos também não leram as histórias britânicas, né? Então eles não conheciam o Capitão Bretanha, a não ser a passagem dele no Marvel Team Up e aquelas histórias do Capitão América com seu novo visual ou no Torneio de Campeões. Então lá nos Estados Unidos, eles lançaram em formato de minissérie X-Men Archives, né, formato fascículo, onde eles mostravam essas histórias do Capitão Bretanha, já nessa fase desenhada pelo Alan Davis, né, com o título X-Men em destaque, justamente para ligá-la ao Excalibur. E aí tinha as historinhas ali do Alan Moore, tudo introduzindo. Porém, lá nos Estados Unidos, o Alan Moore, né, logo no começo, lá no ano de 95, quando o Excalibur já estava fazendo sucesso, tentaram pedir para ele lançar esse encadernado, né, isso aqui só foi depois dos anos 2000, porque lá em 95 ele não autorizou. Então eles só lançaram a fase do Jamie Delano, né, esse material aqui, que é bem raro, né, eu consegui muitos anos atrás. Ele nem é papel LWC, ele é no papel offset. Mas ó, tudo tem o mesmo padrão, desde o David Thorpe, do Alan Moore e do David Delano, sempre Alan Davis mantendo o padrão. Aqui, ó, reparem na evolução. O personagem tinha um padrão de corpo normal,
E aqui ele vai ficando parrudão, fortão, né? Musculosão. E essas histórias, olha que sorte, né? Enquanto o Alan Moore trabalhava com os conceitos de multiverso, inimigos radicais, o Mad Jim Jaspers, o Paulo Nassartira, é tudo muito violento, né? Com interligações cósmicas. Enquanto aqui ele trabalhava muito bem a personalidade dos personagens, né? Da Elizabeth Braddock, do Capitão Bretanha e da Meghan. É aqui que eles vão morar, no Farol, né? Que depois viria a ser sede do Excalibur. Tudo muito bem trabalhado aqui. E lá nos Estados Unidos também, como eu falei, começaram a publicar a Epic Collection. Eu tenho essa aqui, é a número 3, que é justamente essa que acaba antes do Visionaries, onde o Alan Davis retorna. Então eu queria que a Panini republicasse todo esse material, né, em Epic Collection, porque abraçaria tudo. E esse Omnibus é o de 2009, né? Eu tenho aqui o autógrafozinho do Alan Davis, né? Eu estou ostentando mesmo, porque eu adoro essa arte. Inclusive, essa imagem, ou uma parecida, era o pôster atrás dele lá na CCXP, quando eu tirei a foto com ele. E a Marvel também publicou esse material, do material pregresso dessa versão anterior dele. 2 capa dura, né? Inclusive aqui com aparições dele nos Estados Unidos, além das histórias britânicas. E aí, em 2022, a Marvel publicou um novo Omnibus, compilando justamente a fase anterior e essa posterior com essa reformulação. Só que olha que coisa, né? Aqui fazendo a pesquisa para esse programa, eu descobri que justamente na versão de 2022 eles não publicaram as histórias do Capitão América. Então eu prefiro manter essa edição, não fui atrás da edição nova, porque eu já tinha esse material do Capitão Bretanha clássico em hardcover. Ou seja, estou satisfeito com a minha ediçãozinha de 2009. Bom, dito isso, agora eu vou mostrar a edição propriamente dita. Vamos entrar nas páginas. Então vamos lá, vamos mostrar por dentro. Os créditos, a graphic novel. Aqui que eu falei que a arte está um pouquinho lavada, né? Pelo menos a impressão que eu tive. Mas comparando com as outras edições, não tá tanto assim. Aonde retorna o Alan Davis. Quem tá acreditado aqui? Hong Lin, ou seja, Panini fazendo paninices, né? E quem são aqui os responsáveis pela adaptação e edição? Então faça aí seus julgamentos, né? Panini, com a sua maneira de editar quadrinhos e de linha de montagem, comete essas gafes. Essa aqui, do Marshall Rogers, artista que foi ótimo em Batman e aqui no Excalibur. Ele tá uma porcaria, gente. Desculpa, mas por mais que eu goste de Excalibur, não dá pra passar pano. Aqui continua Marshall Rogers. Eu não lembro dessas histórias sendo publicadas aqui no formatinho do Wolverine, né? Uma grande edição. Essa graphic novel do Excalibur, Mojo Mayhem, né? Desenhada pelo Arthur Adams, aonde eles encontram os ex-babies. A Kitty Pryde encontra, né? Onde ela explora essa sua ligação com a equipe. Que ela era a personagem mais órfã dos X-Men, né, dentro do Excalibur. O Noturno tinha saudade, mas ele seguiu adiante. A Kitty Pryde, ela nunca se desenvolveu a contento, né? Pior que ela tinha vindo da fase que ela virou ninja já com Wolverine e Kitty Pryde, mas o Claremont parece que esqueceu disso. Ela virou uma personagem um pouquinho mais adulta, né, mais incisiva, mas o treinamento ninja dela já era. Aqui algumas capinhas, né, de outras revistas do Excalibur, acredito que algumas republicações também. História dele em outras revistas, né, Marvel Presents, não no título próprio do Excalibur. Aqui o Erik Larsen, né, fase pré-image, acho que pré-Homem-Aranha também, ou não. Antes de fundar a sua própria editora, criar o Savage Dragon, com seu traço característico, e eu acho que não combinava aqui com o Excalibur. E aqui vamos para o final, o arcade no traço do Erik Larsen. Ele tenta, né? Mas, aqui, o diferencial dessa edição. Capitão Bretanha, com a origem do Claremont, desenhado pelo Herbie Tripe, com traço e arte final, emulava aqui muito o Jack Kirby, né? E aqui é o título da revista lá, né? Mighty World of Marvel, Daredevils, lá na Inglaterra. E aqui que tá a pegada. Olha só, essas histórias entre o fim do Alan Moore e começo do Jamie Delano. Elas estão naquele encadernado do Jamie Delano, mas elas são desse Steve Craddock, né?
E aí, antes de eu ir pro final, me explique, por que raios o Alan Moore está acreditado aqui? E o Steve Craddock está certinho. O Alan Moore não fez essas histórias. Talvez porque ele tenha criado os conceitos, mas não justifica. Ó, aqui uma das capas da revista britânica, né? E essas histórias são bem do comecinho ali do encadenado do Jamie Delano. Inédito no Brasil. Então, pela primeira vez, essas histórias aqui foram publicadas, vale muito a pena. Mas eu queria um encadenado só do Capitão Bretanha, do Alan Moore, para pegar tudo. Todos os roteiristas que trabalharam junto com o Alan Davis. E aqui, textos da revista Marvel Age, né, que era uma revista de previews, né, da Marvel, fazia entrevista com os autores, entrevista com Alan Davis, aqui acho que com o editor, não sei, é o título da revista, mas era para mostrar as pretensões, né, aqui o texto é do Scott Lobdell, né, que assumiu aí no vácuo, entre as pretensões e o que realmente era publicado. É bacana você ver promessas. E aqui ficha dos personagens, a gangue maluca, que, né, tinha esses vilões. Tanto a gangue maluca como a Technet tinham visuais bem interessantes. Parecia todo mundo que saiu do Alice no País das Maravilhas. Aqui era Amazing Heroes, né, outra revista informativa, onde a capa, o destaque era o Excalibur. E aqui algumas capas da Epic Collection. E essa arte maravilhosa, se eu não me engano, é o pôster que eu tenho de banca, que eu comprei alguns anos atrás. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham matado a curiosidade, sanado as suas dúvidas. Isso é muito importante na hora de você comprar o seu quadrinho, saber que materiais vocês estão levando, se isso aqui que tem de extra é relevante, vocês querem ler nessa sequência, ou vale a pena correr atrás aí das edições encadenadas fininhas, ou se a Panini deveria dar continuidade às Epic Collection, né? E até a edição 2, 3, 4, até a 9, para fazer essa correção histórica, que é algo que eu bato muito na tecla, né? A Panini não tem a obrigação de fazer correções históricas, mas agradaria muito os fãs, e ela tem escopo para isso, ela tem fôlego para isso, né? E afinal, a coleção Epic Collection se presta a isso, né? Publicar um gibi por muita quantidade de páginas, por um preço mais acessível, e que não seja tão caro como os Omnibus. Então é isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Joinha, joinha. Faça seus comentários, o que vocês preferem, que formato, Omnibus, Epic Collection, encadenado sem numeração, sem subtítulo, ou se vocês preferem correr atrás disso aí em sebos, ou comprar as edições Omnibus, Epic Collection americanas, né? Assim como no Brasil, né, algumas das edições ficam esgotadas, elas ficam muito mais caras, não tão acessíveis. Então é isso aí, galera. Joinha, joinha, até o próximo vídeo e valeu!